Olá, meu nome é Márcio Simão, sou professor do curso de Teologia da Unigran Rio e nesse pequeno vídeo nós vamos conhecer um pouco sobre os antecedentes que marcaram a Reforma Protestante. Nós estamos nos aproximando dos 500 anos da Reforma e é sempre bom parar um momento e olhar para o passado a fim de conhecermos um pouco da nossa história, né? Nós somos protestantes e em função disso atualizar essa mensagem para o momento de hoje. Para falar da Reforma Protestante é necessário falar do contexto no qual ela surge. E a Idade Média, que nesse momento da Reforma, era um tempo muito difícil, de muitas crises e de muitas ansiedades. Pelo menos duas razões dessas ansiedades. A primeira é a ansiedade causada pelo medo da morte e pelo medo do sofrimento. Nós estamos num período da história em que a fome em várias situações, em vários países da Europa, a peste negra está atacando a Europa inteira, dizimou 1/3 da população europeia, corresponde a 25 milhões de pessoas. E, em diante disso tudo, a ideia da morte é uma ideia constante, que se faz presente nas pinturas, na música, na literatura e também nas pregações. Por exemplo, a história de um pregador, o Rodrigo Capistrano, que está diante da sua congregação, segurando uma caveira com uma das mãos e dizendo: olha, isso é que vai acontecer com vocês. Então essa mentalidade da morte, essa mentalidade do medo da morte, do medo do sofrimento, ela produziu um jeito de viver a fé cristã e um jeito de viver a espiritualidade cristã, que, por sua vez, trouxe um outro tipo de ansiedade, com ansiedade diante de uma imagem de Deus que foi construída, porque a percepção que se tinha era que essa morte, esse sofrimento que estava acontecendo em toda a Europa, era resultante de uma ira de Deus contra o mundo e contra o pecado. Então, diante de Deus, diante desse Deus Santo, era preciso, de alguma forma, expurgar a própria culpa e, de alguma maneira, tentar tranquilizar ou de alguma forma, acalmar essa ira divina. E, em função disso, a mentalidade da Idade Média, a mentalidade espiritual da Idade Média, ela é caracterizada por muitas tentativas de apaziguar essa suposta ira divina. O teólogo belga Adolphe Guéchet, ele diz assim, que é preciso saber se nós vamos fazer de Deus uma boa notícia para as pessoas. O fato é que na Idade Média, Deus não trazia bons prognósticos, porque por detrás da ideia de Deus havia sempre a ideia de um Deus de olhos de lince, que estava fiscalizando a vida alheia e de alguma forma iria punir os pecadores com a sua desgraça. E aí, em função disso, você tem tentativas, como eu disse, de apaziguar essa ira divina através da prática de indulgências, que era basicamente a venda de pacotes de perdão, através da venda e também do uso das relíquias sagradas, então ossos de mártires, pedaços da cruz de Cristo, gotas de sangue dos mártires, leite da Virgem Maria, tudo isso considerado sagrado e de alguma forma considerado como meio, como mecanismo de apaziguar essa ira divina. É nesse contexto histórico, cultural, literário, artístico que a Reforma se desenvolve. Fruto de uma crise teológica de um monge agostiniano chamado Martim Lutero, mas que tem por detrás disso toda uma mudança de mentalidade que vai sendo causada pelo Renascimento. O Renascimento é um retorno às raízes gregas na literatura, na filosofia, na própria religião, na própria ideia da teologia. E, em função disso, tudo isso, toda essa novidade da Renascença, traz novos ares à Idade Média. A Reforma Protestante é filha da Renascença, no sentido de que ela traz consigo aspectos do humanismo renascentista, dos quais Lutero vai se tornar um participante. Então, eu espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.